sobre uma frase que está no Salmo 46. Uma frase que está no Salmo 46, que é muito bonita, e já falei no início sobre ela. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Amém? Irmãos, eu tenho algumas histórias da minha vida. Muitas vezes eu me pego pensando assim, poxa, eu tenho que escrever isso. E como escrever ocupa muito, e eu acabo me esquecendo disso. Mas esse salmo fala muito comigo porque ele é a expressão da presença de Deus junto da gente em todo lugar. Em todo lugar. Eu vou lembrar coisas assim, bem antigas. Eu era ministro da Eucaristia, muito tempo atrás, eu tinha 34 anos. Mais ou menos da idade do Leonan, assim, né? Pecado, né? E um dia eu cheguei numa capela, me colocaram numa capela, e eu cheguei lá, uma pessoa me procurou e falou assim, ministro, era ministro, não era ministro da Dilma não, mas era ministro da Eucaristia. Falou assim, olha, tem uma pessoa muito enferma aqui, no Vale do Sol, o nome do bairro era Vale do Sol, mas é um tenebroso lugar, mas era Vale do Sol, e precisa de você ir lá. Então, me preparei, entrei na capela. Quando eu abri a âmbula, que era o lugar onde ficam as hóstias, para quem não sabe, o pãozinho da ceia, tem que explicar direitinho, porque nem meu filho sabe direito isso, né? Tá vendo? Coisa. Então fica lá, fica guardado num lugar que eles chamam de Santíssimo. É bom lembrar, fazer essas associações, porque a gente vai aprendendo a lidar com Deus através disso, né? Quando no Antigo Testamento você ia ao templo, você entrava e passava por uma série de etapas. A primeira porta se chamava a porta do caminho. Fala comigo, a porta do caminho. A segunda se chamava a porta da verdade, onde se ofertava. Fala, a porta da verdade. E lá no Santo dos Santos era da vida. Porta da vida, certo? Por isso você compreende porque que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus estava falando para os judeus. Jesus estava falando para eles assim, olha, aquilo que vocês aprenderam figurativamente, eu estou revelando para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os judeus se acostumaram a entrar no templo e tinha um véu, que depois que eu fui descobrir que aquele véu era grosso, era um negócio grosso, forte. Ninguém rasga aquilo com facilidade. Ninguém rasga aquilo. Então quando Jesus olhou para o céu e falou assim, Pai, está tudo consumado. Essa expressão, está tudo consumado, fez o quê? Que o véu do templo se rasgasse de alto a baixo. Mas por que esse véu do templo se rasgou de alto a baixo? Para dizer para as pessoas o seguinte, olha, se antes só o sacerdote entrava ali, agora todos vocês têm acesso ao Santo dos Santos. Amém? O que significa? Significa que Jesus está aqui. Amém? Jesus está aqui. Mas eu não sabia disso ainda. Então lá tinha o Santíssimo, que era um lugarzinho também, uma espécie de arca, onde ficava ali o pão consagrado. Então quando me falaram isso, a primeira coisa que eu fiz foi lá abrir o Santíssimo, botei a OPA, abri. Quando eu olhei, irmãos, nunca me ensinaram isso no curso. Deixa eu te falar uma coisa, tinha mofado.
E aí, não tinha celular naquela época. Hoje nós vivemos o tempo do celular. Se fosse, eu ia lá e falou, o que eu faço, hein? Não tinha. E aí eu fiquei naquele drama. A família esperando, o enfermo no hospital esperando, e eu desesperando ali. Eu falei, meu Deus. E aí Deus olhou, eu olhei, orei, e Deus falou assim, aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor, eu estou aqui. Amém? Aí eu saí, quando eu estava perto do enfermo, quando eu comecei a ministrar a palavra para o enfermo, começou a nascer no meu coração uma certeza tão grande, que eu vou resumir apenas numa frase: Deus está aqui. Amém? E é a grande frase na vida de qualquer pessoa: Deus está aqui. Quando Jesus fala assim para a gente, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, ele fala isso, sabe por quê? Porque o nome dele tem autoridade. Papai falava assim, vai lá no armazém e pega um pacote de arroz e coloca lá no meu nome. O que o dono do armazém fazia? Colocava lá na caderneta, naquela época existia caderneta, em Barra do Piraí não tem isso, tem? Tem isso? Tem caderneta? Pois é, tinha. Tem? Pois é, pegava e botava no nome do seu pai. Põe no nome do papai aí. E eu, coitadinho de mim, um dia o papai virou para mim e me deu uma nota alta, que eu não me lembro de que nota era aquela, porque mudou tanto dinheiro no Brasil que eu já nem sei. O papai virou para mim e falou assim, olha, vai lá na quitanda, mas compra doce, mas não põe na caderneta. Compra doce para você e para os seus irmãos com esse dinheiro. Aí eu falei, não é para colocar no nome do papai, é para comprar com esse dinheiro. Era um dinheiro muito grande. Irmãos, quando eu cheguei, o cara me deu um pacote desse tamanho, de aquele doce de abóbora, aquele negócio todo. Eu levei para casa, aquele feliz da vida. E o papai olhou para mim, meu filho, não era para comprar essa quantidade. Cadê o troco? Eu falei, não tem troco, papai, comprei tudo um doce. Quando Jesus fala em meu nome, significa que não é no meu, porque o meu não tem crédito. No céu, nem o meu, nem o seu. Não fica rindo de mim, não, porque não tem, o seu também não tem. Mas no dele tem. Não é? Amém? No dele tem. Então, quando você começa a orar em nome de Jesus, há uma promessa dele sobre a sua oração. Qual é essa promessa? Eu estou aqui. Por isso que esse salmo ele é importante. Eu sou o grande Deus, o Deus de Jacó está aqui. E remete a uma história de presença que não é física. Não é física. É espiritual, porque eu e você somos espirituais. Então, quando nós estamos vindo aqui, irmãos, nós estamos aqui porque nós cremos nessa promessa do Senhor e no nome do Senhor Jesus, amém? Você chega e fala assim, por isso que antigamente eu não entendia algumas coisas. Eu não entendia por que todo crente trepava em montanha para colocar lá, só Jesus salva, não entendia aquilo. E porque tudo que falava em nome de Jesus, em nome de Jesus, era em nome de Jesus, né? Tinha um negócio desse. Mas hoje até que ninguém faz mais isso, eu até que gostaria, mas eu acho que eles iriam me prender. Vou pegar assim, abre a sua Bíblia, meu irmão, em Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31. E aí eu quero falar com você um pouquinho também disso, da experiência de Jacó. Gênesis capítulo 31. É uma história estranha, a história de Jacó, porque Jacó foi para um lugar distante, foi viver lá com Labão, né?
com o seu sogro, viveu lá, sofreu longe da sua terra. Isso aqui fala sobre isso. Achou aí? Está localizado, né? Gênesis. Gênesis, capítulo 31, versículo 1, diz a palavra assim: Jacó, entretanto, ouviu as palavras dos filhos de Labão que diziam: Jacó tem levado tudo que era de nosso pai, e do que era de nosso pai adquiriu ele todas essas riquezas. 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Quer dizer, Labão já estava olhando para Jacó, falando: esse cara está me passando a perna, esse cara é mais perto que eu. Tem algo que está abençoando a vida dele que não está abençoando a mim. Aí 3, disse o Senhor então a Jacó: volta para a terra de teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Pelo que Jacó mandou chamar a Raquel e a Leia ao campo onde estava o seu rebanho, e lhe disse: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Amém? Irmãos, o que significa essa expressão de Jacó? Significa que ele começou a perceber a realidade dele. Ele estava vivendo bem, estava lá vivendo com Labão, com as suas esposas, com a sua família, e de repente nasceu dentro dele uma inquietação, porque havia uma promessa de Deus: vá, mas eu vou te trazer de volta. Naquele momento, Jacó começa a se sentir mal no lugar onde ele estava. E ele começa a perceber uma coisa que é a essência do que eu estou falando. Ele começa a perceber que o Deus de seu pai estava com ele. Embora o seu pai estivesse distante, o Deus do seu pai estava com ele, porque Deus está sempre perto. Jesus está sempre perto. Naquele dia, quando eu estava diante daquela enferma, eu não estava com os instrumentos humanos à mão. Não tinha nada perto de mim, eu tinha deixado a âmbula na capela. E por sinal, depois eu conto o resto, que aconteceram muito mais coisas naquele domingo, uma dificuldade enorme, até que eu descobri que Jesus está sempre presente, porque é a onipresença de Deus que nos dá a consolação, a fortaleza. A autoridade do nome de Jesus significa: ele está presente, e quando ele está presente não há maneira nenhuma de escuridão, de medo, de coisas tenebrosas acontecerem, porque o nome de Jesus tem poder. Hoje até a pessoa que está lá fora fala, lá no tribunal as pessoas falam assim: o nome de Jesus tem poder. Eu falo: tem, inclusive sobre a sua vida, se você tivesse juízo. Né? As pessoas olham e não entendem. Porque a minha obrigação é alertar as pessoas. Né? Mas vamos lá. Jacó descobriu também aquilo que eu descobri um dia numa capela. Que não é aquilo que você faz enquanto ritual que traz Deus. É a sua fé que chama o olhar de Deus sobre você. Já disse aqui, Deus não age onde há necessidade. Talvez você fale assim: como? Não, Deus não age onde há necessidade, porque o mundo todo está cheio de necessidade. Deus age onde há fé. E a fé é a certeza das coisas que nós sabemos que vão acontecer, porque a palavra garante isso. Hebreus 11. Pela fé Abraão saiu. Pela fé eu também saí de Itaperuna, saí de Arraial, né? E muita gente saiu de Barra do Piraí e não quer voltar de jeito nenhum, né? Eu já passei lá, vi um lugar bonito, tem um hotel maravilhoso lá. Coisa. O cara eu falei assim: escuta, eu gostaria de ficar aí. O cara falou assim: se eu fosse o senhor, não ficava não. Eu falei assim: ué, gente, hein? Não, mas eu achei até que aquilo não era um hotel. Quando eu olhei ali na praça, eu falei: então, se o cara está falando para eu não ficar aqui, tem alguma coisa estranha, né? Aí eu vou ficar lá em Piraí. Experiência terrível, mas tudo bem. Era madrugada, a impressão não foi muito boa não, mas eu ainda volto. Irmãos, a gente começa a perceber a presença de Deus
perto. Deus habita perto. Esse é o desejo dele. Jacó então começa a sentir, presta atenção, uma inquietude. O que significa essa inquietude no coração do homem? Presta atenção, significa a hora de ouvir o que Deus está falando e a hora de pegar as malas e sair. Muitas vezes há muito sentimento no coração do homem que ele não consegue entender, porque são sentimentos que precisam ser decifrados espiritualmente. Mas como nós não temos a sagacidade espiritual, a gente se perde. Mas Jacó não se perdeu. Jacó chegou, reuniu a família e falou assim: olha, está acontecendo uma coisa estranha aqui. Os seus parentes não gostam de mim. O seu pai está me olhando com uma cara de quem está assim, me acusando de algo. Né? Às vezes, você olha para a sogra e ela olha para você. A minha sogra não, minha sogra, tadinha, maravilhosa. Não é, Jane? Não é? Então, às vezes a gente pega e pressente isso em determinado lugar. Amém? Você já sentiu isso? Né? Você está num lugar, você fala assim: eu acho que não está legal aqui. Está legal, vou sair daqui. Você sente isso. Né? Você sente. Jacó estava sentindo isso, mas ele disse uma coisa que é muito importante. Ele falou assim: o Deus de meu pai, ele está falando comigo. Ele está falando comigo. Né? Então, a consciência da sua realidade é essencial para que no seu coração haja alguma mudança. O homem ele tem dificuldade em perceber as mudanças. E mudança é salutar. Tudo é salutar. Vou falar uma coisa para você. Eu sempre dizia para o meu pai uma frase que ele talvez não tenha entendido nunca. Ele falava comigo e eu falava com ele: pai, a fé nasce da dúvida. Aí ele falava: meu filho, eu falava, papai, né? É a busca que leva você para um ponto, não é isso? Porque eu sempre busquei, eu acabei sendo surpreendido também pelas coisas de Deus. Quer dizer, essa mudança significava a essência de Jacó. Jacó estava em terra estranha, longe dos seus familiares, brigado com o irmão, e ele se sentia triste, amargurado. Ele tinha tudo ali, tanto é que as pessoas lá falam assim: Jacó está ficando rico. Ele está ficando rico. Mas ficar rico não significa ser uma pessoa completa. Porque a riqueza, ela pode te dar prosperidade, mas ela não tem a capacidade de te dar contentamento. Estar contente é algo essencial na sua vida. Quando eu me casei, irmãos, com esse pitelzinho lindo lá, nós tínhamos umas panelinhas, umas coisas assim absurdamente pequenas. A minha mudança nós fizemos numa Kombi. Nós saímos, fomos lá para Santa Rosa, não tínhamos nada, eu trabalhava no Rio, a gente via uma luta de quebrar cofrinho para pegar o dinheiro da passagem, não é? Deixa eu te falar, há 31 anos atrás, no dia 26 de novembro, eu me casei com aquela maravilha de Deus, né? Há 31 anos atrás. Não digo que todos os dias da minha vida foram dias de prosperidade, mas foram dias de completo contentamento, porque o amor de Deus, ele supriu as nossas necessidades. A riqueza, ela não consegue fazer isso. A profissão não consegue. Eu fui professor, sei lá, 18 anos, lecionei em faculdade, lecionei em estado, no colégio particular, e a insatisfação sempre perdurou. O que na verdade encheu o meu coração foi quando eu descobri: o Deus de Jacó está aqui. Quando na nossa casa, nas nossas dificuldades, e foram muitas,
nós começávamos a sentir a falta do fôlego, e a falta do fôlego é a incapacidade de você prosseguir na carreira, a certeza de que o Deus de Jacó está aqui, o Deus de meus pais está aqui, nos sustentou na caminhada e é o que nos sustenta até hoje, amém? Porque Paulo diz aos Efésios, não é contra a carne e o sangue que vocês têm que lutar, é contra os principados e potestades. É isso que faz você atrair para si o olhar de Deus e compreender, Deus está aqui, amém? Jacó percebeu a realidade dele. Ele falou, eu não estou bem aqui. Mas o mudar não é apenas um mudar de lugar. E é isso que ele vai ter que descobrir. A grande dificuldade de Jacó é descobrir que não era apenas voltar para casa de corpo, é voltar para casa de coração. A grande dificuldade de Jacó é perceber que as mudanças não nascem de fora para dentro, mas de dentro para fora. É aí que você constrói o seu caráter, a sua visão de mundo, a sua cosmovisão da vida, que todos nós temos que ter. Nós estamos reunidos aqui, sabe por quê, irmãos? Porque nós temos uma visão de universo diferente. Aquilo que as pessoas fazem assim, tentando pegar com a mão, nós olhamos e vemos com o coração, né? É essa a diferença. Jacó sentiu, primeiro, insatisfação pessoal. Ele estava insatisfeito, ele queria uma nova vida. Uma vida de retorno à sua casa, né? Ele sabia que ali não era o seu lugar. Não era. Irmãos, até falei isso aqui uma vez. A melhor coisa do mundo é quando eu chegava em casa, encostava a cabeça no travesseiro, sentia medo do escuro, e eu fechava os olhos e falava assim, Jesus. E aí o meu coração se alegrava, porque eu falava assim, o quarto está escuro, mas Jesus está aqui, né? Quando eu deixei Jesus, quando eu caí no mundo, que eu vivi um tempo aqui na obscuridade em Niterói, o que me fez falta é saber que Jesus não estaria para me socorrer, porque aquele não era o meu lugar. Entre os copos de cerveja, entre o cigarro, entre os risos, tudo isso não trazia satisfação, porque eu sabia que não era o meu lugar. Jacó sentiu, esse aqui não é o meu lugar. Esse não é o meu lugar. Insatisfação pessoal. Depois no versículo 5 tem uma outra coisa que ele fala. Insatisfação interior. Insatisfação consigo. Porque quando eu falho comigo, quando eu não respondo aos meus anseios, eu sou um lugar deserto. Eu sou um lugar deserto. E aí eu começo a estar no meio de muita gente e o meu coração está angustiado. Eu trabalho, para você ter uma ideia, num lugar que tem um monte de gente, praticamente é um perto do outro, o lugar é pequeno, não dá com muitas coisas. Eu tenho condição de ler a Bíblia ali. Eu abro a minha Bíblia, deixo ela aqui assim, as pessoas estão falando, Francisco, estão querendo falar com você, tem um advogado. Vem cá, doutor, por favor. Aí o doutor senta ali. Pois não, doutor. Porque o meu coração não está deserto. Eu sou o tabernáculo do Senhor, porque é isso que Jesus quer. E eu fui descobrindo aquilo que Jacó também foi descobrindo. Eu fui descobrindo que não é no Santo dos Santos, é no Santo dos Santos que Deus tem que habitar. Quando Jesus vira para a samaritana e fala assim, mulher, vocês adoram a Deus no Monte Gerizim, os judeus em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, e são esses adoradores que o Pai procura. Deus está procurando quem? Deus não está procurando adoração, Deus está procurando adoradores, pessoas. O que é adorador? Que é outra coisa também que a gente às vezes fala, a gente fala certas coisas que não entende. Adorador é o que reconhece o poder do outro.
O adorador é aquele que reconhece que o outro pode mudar a sua vida. Você sabe que os judeus têm uma história sobre Abraão. O pai de Abraão, ele construía ídolos, né? Construía ídolos. Então ele tinha uma sala enorme em Ur dos Caldeus, em que eles construíam um monte de ídolos. Um dia Abraão chegou lá e quebrou todos eles. Aí o pai foi e falou com ele: como é que você fez isso? São deuses. Ele vira para o pai e fala assim: se são deuses, deixa que eles reajam. O que é adorar? Adorar a Deus significa reconhecer que Deus tem poder para me manter de pé. Amém? Por isso que Deus fala isso essa noite para você: aquietai-vos. Já perceberam uma sala de aula? Vocês, não sei, Thaís assim, que está dando aula, né? Poderosamente, vou assistir essa aula lá, para aplaudir, né? A gente vai aprendendo técnicas, irmãos. Por exemplo, sala de aula, o professor está dando aula, a turma está conversando. Aí o professor fala assim, o professor inexperiente, ele fala assim: gente, vamos ficar quieto, gente, besteira. Aí o pessoal começa a falar mais alto, né? Fala mais alto. Você tem que começar assim. Pessoal, mas continuando a aula passada, eu só vou pedir a vocês que façam um pouquinho de silêncio, porque é muito importante que nós vamos falar. As pessoas automaticamente, há uma coisa que chama curiosidade, né? Elas começam a prestar atenção, o que está vendo, que o professor está falando, como é que é? Né? Aí o som vai abaixando. Se você falar mais alto, o cara vai querer falar mais alto com você. E o nosso problema com Deus é exatamente isso. A gente quer falar mais alto que Deus. E a gente precisa falar baixo com Deus. Precisa falar assim: Senhor, fala, porque eu estou inquieto. Eu estou sentindo uma insatisfação pessoal onde eu estou. Estou sentindo uma insatisfação interior com o que eu sou. E em terceiro, eu estou sentindo uma insatisfação espiritual. Por quê, Senhor? Aí Deus vai falar assim: você tem se alimentado de quê? Aí o professor de literatura, que investigava filosofias, que questionava, que ia para um lado, para o outro, ele percebeu que ele almoçava todo dia, mas não alimentava o espírito. Qual é o alimento do seu espírito? Quando você responde essas três coisas, você consegue governo da sua vida. Mas aí você também tem que perguntar: quem é que governa a minha vida? Deus. É o Deus a quem eu adoro. E aí Deus vira e fala assim: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Quando vem a hora da insegurança, do desespero, quando vem a hora em que você não sabe explicar, Deus vem e fala assim: aquietai-vos, porque eu sou Deus. Fomos visitar a dona Marilene, e eu vou me lembrar dela aqui, que Deus me colocou isso no coração. A dona Marilene estava num estado que eu não sei definir, porque o pessoal falou que ela não era coma, mas ela não... Falou: olha, ninguém sabe dizer exatamente se ela pode ouvir, se não pode. Minha filha me falou. E eu falei: pode. Porque eu vou apostar naquilo que é o impossível. Porque essa é a especialidade de Deus, não é não? Então, eu sei que quando eu visitava ela no asilo, ela falava assim: leia para mim, eu gosto da sua leitura. Eu falei: há de ser igual. Abri a Bíblia, estávamos eu, Jane e Vilma, né? A Vilma, e eu comecei a ler, e ela respirava, questionar se ela está ouvindo ou não, tenho certeza que o Deus das providências estava ali, amém? Então, eu creio nessa noite, irmãos, que Deus possa estar falando com a gente exatamente isso. Aquieta o teu coração, porque eu estou aqui. Nas tuas necessidades, fica em silêncio e confia. Zacarias 2:13, a palavra diz assim: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque Ele se levantou da sua santa morada. Ou seja, que você se aquiete, que
que você se coloque perante o Senhor confiando. Porque não é, vou repetir para você isso, que é muito sério, não é contra carne e sangue que nós temos que lutar, mas contra potestades, espíritos do mal, coisas que rodeiam a nossa casa, irmãos, e que às vezes a gente não leva a sério. Quero falar para você, qual é a possibilidade aqui dentro de haver alguma manifestação? Zero. Porque a autoridade do nome de Jesus começa do portão para dentro. Correto? Então eu tenho autoridade nas regiões celestiais, eu e você. Não porque a gente seja especial, mas porque a gente aprendeu que o nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder para controlar o nosso coração quando a gente está na aflição, a saber que o Senhor está delegando algo para nós. Né? No finalzinho do louvor, o Lucas leu uma passagem muito bonita, né? Que as mulheres estavam indo para o sepulcro e a preocupação delas era em saber quem ia mover a pedra. A pedra do sepulcro era gigantesca, era algo grande. E aí me veio a lembrança exatamente a história de Lázaro. Porque o Senhor, quando chega diante do sepulcro, ele vira e fala assim: retirai a pedra. E eu falei, que coisa estranha. Numa hora a pedra é retirada por anjos, mas em outra hora o Senhor manda que retire. E aí eu aprendi o seguinte: eu preciso descobrir o momento em que eu tenho que remover a pedra. Deus nunca vai fazer aquilo que eu posso fazer. Mas se eu não puder fazer, pode ficar tranquilo que ele vai remover a pedra. Mas ele sempre vai falar: remove a pedra, abre, deixa a luz entrar, deixa o Senhor entrar, deixa a palavra de Deus entrar. Eu fui descobrindo isso, fui descobrindo que ser cristão não é conhecer a doutrina, não é fazer teologia. Ser cristão é ter uma experiência com Cristo. A palavra Cristo quer dizer o ungido, é aquele que está perto, o Paráclito, o que caminha com a gente, né? E aí eu fui descobrindo coisas maravilhosas que nós precisamos colocar no nosso coração. Descobri, inclusive, que os metodistas, eles chamam os lugares, as igrejas, de paróquia. Sabe por quê? Porque Jesus, quando prometeu o Espírito Santo, ele prometeu o Paráclito. Paráclito quer dizer aquele que caminha ao nosso lado. E paróquia quer dizer aquele povo que caminha junto. Né? Nós somos um povo que caminha juntos. Temos fé no Senhor. O Senhor está aqui. Isto aqui é uma igreja, não por causa das paredes. Isto aqui é uma igreja porque nós estamos juntos aqui. Então, a partir desse momento, isso é uma paróquia, amém? E onde Deus é glorificado. Amém? Termino aqui. Aquietai-vos significa fazer silêncio no meu coração e esperar a resposta de Deus. E eu tenho certeza que a resposta de Deus nunca tarda, sempre vem. Amém? Feche os seus olhos agora. Eu vou orar, eu vou estender a mão em sua direção. Eu vou estar orando em nome de Jesus. E toda a força do céu vai envolver esse lugar, vai envolver o seu coração, vai fazer você caminhar nos mesmos caminhos de Jesus, para que você possa perceber que a verdadeira fé constrói em nós um templo para Deus. Aquietai-vos, o Deus de Jacó está aqui. Feche os seus olhos agora. O maior milagre é o que acontece dentro de nós.